Olá, meu amigo, minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos falar do Santos Futebol Clube nessa sexta-feira. Sextou com uma notícia que vem da Bolívia, que me pegou de surpresa. Eu queria compartilhar com vocês. Depois do jogo que o Miguelito fez aí contra o Brasil, né? Fez um gol de pênalti. Miguelito no Real Madrid, Alá Madrid, vamos falar sobre isso e também o time do Santos que vai jogar contra o Atlético. E cadê o Tassiano? 32 milhões e não joga? Meus amigos, mas antes se inscreva no canal, já ativa o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, você dá o like, que ajuda no engajamento do canal e também tem a opção de hypar o vídeo. Então vamos lá falar do Santos. Primeiramente, gente, eu queria começar falando sobre o Miguel Terceiros. Até eu falei dele aqui, né, depois do jogo contra o Brasil, aí a gente falou dele no vídeo, e eis que saiu uma notícia na Bolívia de que o Miguel Terceiros, ele poderia estar despertando interesse do Real Madrid. Isso mesmo. Tá aqui, eu vou colocar a reportagem para vocês. A gente vai falar dessa reportagem e o site que falou sobre isso na Bolívia é o Tigo Sports, certo? Então, aí eu vou até colocar para vocês aqui, ó. Vou deixar a foto do Miguelito aqui para vocês da reportagem e a gente vai falando ao longo do vídeo aqui, quer ver, ó? Essa aqui é a foto da reportagem do site, né? Então, é o seguinte, ó, o pai do Miguelito, que o nome dele é Vladimir Terceiros, o pai dele chama Vladimir Terceiros. Então a reportagem fala que o pai dele diz que tem interesse alguns clubes europeus no futebol do Miguel Terceiros, que pertence ao Santos. Tem 21 anos, está emprestado ao América Mineiro aqui do Brasil, jogando a Série B, mas está brigando para não cair para a Série C. Então o América está entre os 4 piores times da Série C. E o Real Madrid poderia estar interessado no Miguel Terceiro, segundo o pai do Miguel. Aí tem aquele detalhe, será que o pai do Miguel está falando isso para, lógico, vender o peixe dele, digamos assim, entre aspas, né, vender o peixe, ou realmente o Real Madrid tem interesse? Porque a reportagem fala, o Real Madrid está interessado em mais uma joia do Santos, de interrogação. Depois de levar o Rodrigo, o atacante Miguel Terceiros está na mira de Florentino Pérez. Segundo o pai dele, do Miguelito, que eu acabei de falar que é o Vladimir Terceiros, houve uma procura inicial por parte do clube merengue. O pai do Miguel também revelou que, além do Real Madrid, há outros clubes do futebol europeu que acompanham a situação junto ao Santos Futebol Clube. Na última terça-feira, o Miguel Terceiros marcou o gol da Bolívia na vitória contra o Santos, que a gente já falou aqui. Aí abre aspas para o pai dele, o Vladimir Terceiros. Sei que, se Deus quiser, ele terá uma oportunidade de jogar um torneio europeu. Ele tem contrato com o Santos até abril de 2027 e está emprestado ao América até o final do ano. Então o pai dele entende que, se Deus quiser, ele vai jogar. Se Deus quiser, realmente ele vai jogar, né, para a carreira dele aí num clube europeu. E ele foi titular. O América fez 25 jogos da Série B. O Miguel, terceiro, jogou 18 como titulares. As outras 7 ele ficou no banco, certo? No período marcou 4 gols aqui na Série B e realizou 4 assistências para os seus companheiros. Então, segundo o site que eu falei para vocês, Tigo Sports, que confirma que, segundo o pai do Miguel, ele tem uma proposta do Real Madrid, certo? No Santos, ele fez 16 gols, né, em 29 jogos, mas no sub-20 do Santos, né? No time principal, realmente, ele não foi bem todas as vezes que ele jogou, certo? E na Bolívia, ele joga, né, como um ponta pelo lado direito, e aonde ele fez o gol de pênalti contra o Brasil. Mas, cara, isso me surpreende muito, tá? Segundo eu, não sei se essa matéria ela vai se confirmar, certo? Do Miguel Terceiros e jogar no Real Madrid. Agora, vamos lá. Se o pai dele tá falando a verdade, e segundo o site aí, fez a matéria, diz que sim, é bom para ele, para a carreira dele, mas agora vamos falar aqui a real. O Miguel Terceiros tem futebol para jogar no Real Madrid? Aí eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui, mas eu vou falar a minha. O Miguel Terceiros, na minha opinião, ele não tem futebol para jogar no Real Madrid. O Real Madrid, o nível técnico é altíssimo, é lá em cima. Então, eu vendo a carreira dele, como a gente já acompanha desde quando ele chegou no Santos, em todas as categorias de base, principalmente no sub-20 e também no profissional,
Ele é um jogador que tem uma qualidade com a perna esquerda, realmente, mas é só isso. Ele não tem lampejo de craque. Para jogar no Real Madrid tem que ser craque. Então ele não tem lampejos de craque. Então, na minha opinião, o Miguel não tem futebol para jogar no Real Madrid. Ah, Samuel, mas pode ser para o Real Madrid B, digamos assim. Aí é outra coisa. Real Madrid B é outra coisa. Agora, o Real Madrid A, eu não vejo o Miguel Terceiros com futebol para jogar no Real Madrid, certo? O Santos, logicamente, se chegar uma proposta do Real Madrid, pelo amor de Deus, vai agradecer a todos os Santos, literalmente. Vai aceitar, lógico, uma proposta do Real Madrid. Se o jogador quiser jogar lá, quem que segura? Um jogador jogar no Real Madrid. Então, beleza. Mas vamos esperar a próxima janela, se vai chegar alguma proposta por ele, que nem o pai dele fala, que tem outros clubes. A gente sabe que tem realmente, né? Outros clubes que de baixo escalão que procurou ele, sim, na última janela. Mas o Real Madrid não. Essa notícia do Real Madrid ela é nova. Então, quer dizer, se o pai dele estiver falando a verdade, pode ser que ele venha jogar no Real Madrid B. Mas no Real Madrid A, eu acho que ele não tem futebol, essa é a minha opinião, tá? Eu não tenho nada contra ele, o futebol dele, acho ele um rapaz muito gente boa aí no Santos. A gente sempre torceu por ele no Santos, mas a gente vê que o futebol que ele joga para o Real Madrid, o nível é muito acima. Eu que acompanho futebol internacional, por isso que eu coleciono várias camisas de futebol, eu gosto, né? Inclusive aqui é da Internacional de Milão. Então, quer dizer, eu assisto muito futebol europeu e vejo o nível que é. Então, tipo, nesses times grandes eu não vejo o Miguel jogando. Mas que sei lá, que ele desabroche de uma hora para outra aí, vire um fenômeno e que ele jogue no Real Madrid. Mas eu vejo que ele não tem futebol. Mas deixa a opinião de vocês nos comentários, tá? E em cima dessa reportagem que a gente falou do Miguel, falar agora um pouco do Santos, né? Que vai jogar contra o Atlético domingo, 4 horas da tarde, na MRV Arena, né? E o Atlético que foi eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. E São Paulo, hein? O bicho pegou, já chegou apanhando, hein? Só que vai pegar nós agora. Então o Santos está trabalhando e o que a gente viu? Que o Santos deve jogar talvez com 3 zagueiros, pode ser, ainda não está definido. Ou também num 4-4-2. Vamos aguardar a escalação do Santos. Mas, de qualquer forma, a gente vê que um jogador que está lá no Santos, que foi pago uma fortuna, trocou o treinador, veio o Vojvoda e ele praticamente está sumido também. Não jogou até agora, que é o nosso querido Tassiano. Cadê o Tassiano, o homem de 32 milhões de reais? O Santos que contratou o Tassiano junto ao Bahia, pagando 4,5 milhões de euros, 32 milhões de reais. Nem pagou tudo ainda, né? Mas contratou. E ele veio para o Santos, tá encostado. Cadê o Tassiano? Vai jogar com o Vojvoda ou não vai jogar? Certo? Por enquanto, segundo a gente vê a reportagem do GE aqui na Mendes, sem espaço jogo contra o Fluminense, na estreia do Vojvoda pelo Peixe na Vila Belmiro, na última rodada, e também não foi relacionado, né, para jogar até agora no Santos. Então ele vem sofrendo reclamações dos torcedores do Santos, que más atuações, não joga. Além disso, parte da torcida questiona o valor, inclusive eu que fui pago por ele, 4,5 milhões. Teve gente que tentou passar pano na época, minimizar, porque a gente sabe que passa pano para o Marcelo Teixeira e para a diretoria do Santos, falando que foi menos. Não foi. O valor que o Santos pagou pelo Tassiano, segundo a imprensa mais tradicional, como o GE, por exemplo, e também a imprensa baiana, o Santos pagou 4 milhões e meio de euros pelo Tassiano. Isso daí é fato, não adianta querer esconder. É 32 milhões de reais, certo? E o jogador não joga, tá encostado. Será que ele vai jogar com o Vojvoda? Tem minhas dúvidas, hein? Tem minhas dúvidas, porque o Voivão mencionou ele até agora, né, nas coletivas, não fala dele, e também não está colocando o Tassiano para jogar. No time titular nem se fala, mas inclusive para ser relacionado. Vamos ver se ele vai ser relacionado para o jogo lá, certo? E se ele for, será que ele vai ter oportunidade de jogar com o Vojvoda? Olha que situação o Santos está com esse problema do Tassiano, hein? Porque é um jogador caro, um jogador que o salário caro foi pago caro por ele e ele não joga. E vamos ver se ele vai ter oportunidades com o Vojvoda agora, porque nos outros treinadores do Santos, ele praticamente quase não jogou. Não jogou. Com o Kleber Xavier, ele quase não jogou. Com o Caixinha, ele teve algumas oportunidades, mas caiu demais. Depois ficou também largado no banco
Perdeu posição até para jogadores da base do Santos, entendeu? Então, quer dizer, infelizmente, algumas contratações realmente foram um escárnio para o Santos, não está dando certo, paga caro e ele não joga. E o que fazer com o Tassiano? Quem é que vai pagar pelo menos metade disso ao Santos? Difícil, hein? O Santos conseguiu uma negociação por ele. Até porque as sondagens que o Santos teve foi de clubes apenas por empréstimo. Mas vamos ver se ele vai ter oportunidade de jogar com o Vojvoda e que ele jogasse um pouquinho, né? Alguns jogos relativamente bom para que o Santos consiga recuperar parte do dinheiro que investiu nele. Porque recuperar 4 milhões de dólares, de euros que foi pago pelo Tassiano, nunca mais. Porque é um jogador que no Santos mostrou que não tem qualidade e um jogador já veterano, já tem uma idade avançada e muito dificilmente você vai recuperar essa venda, a não ser que seja uma coisa muito fora da curva, vir um time lá do Catar, da Arábia, e resolver desembolsar uma grana e pagar. Senão, muito pouco provável que o Santos recupere o valor investido no Tassiano. Mas vamos ver se ele vai ter oportunidade com o Vojvoda agora. Beleza? Se gostar do vídeo, dá o like. A gente volta com muito mais de Santos aqui no canal. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e eu fui.